Para a gente entender os reflexos da guerra na economia, na política e principalmente na vida de quem foi afetado diretamente pelo conflito, é preciso olhar os números da tragédia. Nosso editor internacional Marcelo Favalli compilou as cifras que melhor traduzem esses mais de 3 meses de conflito na Ucrânia. Boa noite, Favalli. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. Vou me aproximar do Márcio para a gente começar a olhar o telão para esse lado esquerdo aqui da tela, para a gente tentar responder essa pergunta. Quantos militares morreram? Depende para quem você pergunta. Vamos ver. A Ucrânia, a última contabilização feita pelo próprio presidente Volodymyr Zelensky, diz o seguinte, que morrem militares ucranianos de 60 a 100 por dia. Já a Rússia não esclareceu muito bem, então essa cifra varia muito. Os russos dizem que morreram apenas 1.351 militares nessa guerra já de 100 dias. Os ucranianos dizem ter matado mais de 30 mil soldados russos. Então, esse número ainda é muito conflitante. Agora, essa cifra aqui das Nações Unidas, ela é mais precisa. Eles contabilizaram 4.149 civis, pessoas que foram atingidas aí pelo fogo cruzado ou foram mortos pelo inimigo. Agora, Márcio, eu queria mostrar o tamanho da extensão da destruição dentro da Ucrânia. Esses números foram compilados pelo parlamento ucraniano e são minimamente assustadores. 38 mil residências foram destruídas, entre casas e apartamentos. 1.900 unidades de ensino, da pré-escola até a universidade. 500 hospitais, 500 fábricas e pelo menos 50 linhas de trem. Agora, o saldo político-econômico a gente vê aqui. O que a própria Ucrânia admite, que 20% do seu território já foi dominado pelos russos. Falando em números mais palpáveis, significa 58 mil quilômetros quadrados que os ucranianos já perderam para os russos. E falando de ajuda internacional, eu me atentei aqui à maior delas, que veio dos Estados Unidos em várias etapas nesses últimos 100 dias. Os americanos mandaram para os ucranianos 53 bilhões de dólares em ajuda humanitária, em ajuda militar. Estou falando em cifras monetárias, 53 bilhões de dólares. Isso equivale a mais de um terço do PIB ucraniano, que é de 155 bilhões de dólares, num número contando pré-guerra. É claro, Márcio, que esse PIB agora vai ser recalculado e ele vai cair vertiginosamente do que sobrou da Ucrânia. Porque este número aqui, fábricas destruídas, escolas, residências, claro, linhas de trem, indicam que pelo menos um terço da infraestrutura da Ucrânia foi completamente perdida. É claro que a gente sente pelas vidas perdidas, mas quando a gente vê a estrutura detonada também pelos bombardeios, pelos ataques, a gente percebe como vai ser difícil, quando a guerra acabar, é claro, esse país se reerguer de novo. Vai custar caro e talvez só 53 bilhões de dólares enviados até agora definitivamente não vão ser suficientes. Não, são duas perguntas que ficam no ar. Quando a guerra vai acabar e quanto vai custar essa reconstrução? Pois é, obrigado, Marcelo Favalli. Sobre essa primeira pergunta, quando a guerra vai acabar, a gente coloca também o nosso analista internacional, Lorival Santana, porque a gente já está, Lorival, nesse 100º dia de guerra e as conversas de paz desapareceram. A gente não vê mais as negociações que havia no começo do conflito, quando eles sentavam à mesma mesa, russos de um lado, ucranianos do outro, tentando chegar pelo menos a um cessar-fogo. Tem alguma perspectiva para o fim desse conflito, Lorival? O que poderia facilitar uma nova rodada de negociações? Boa noite para você. Boa noite, Márcio. Uma guerra termina ou com uma rendição ou com uma negociação. Desde o início da campanha, o presidente Putin deixou claro que o objetivo dele era a rendição total da Ucrânia. Ele disse que a Ucrânia não era um país soberano e que era preciso desnazificar, desmilitarizar, e chegou a fazer um apelo aos militares ucranianos para que derrubassem o governo democraticamente eleito da Ucrânia e que isso facilitaria as coisas, segundo a linguagem dele. Ele não conseguiu o objetivo de tomar toda a Ucrânia, ele reviu os seus objetivos táticos e está se concentrando em tomar o Donbass, a região do leste da Ucrânia. Mas ele não oficializou, digamos assim, as condições, as novas condições dele, se é que mudaram essas condições. O mundo não sabe se o Putin agora vai se contentar com o Donbass ou se vai, depois de tomar o Donbass,
procurar tomar o restante da Ucrânia como ele tinha feito no início. Além disso, cabe somente à Ucrânia, que é um país soberano, decidir se ela está disposta a entregar 20% ou mais do território dela. O próprio presidente Zelensky disse hoje que atualmente os russos ocupam 20% do território. Eles ocuparam 8% na Primeira Guerra, em 2014, a Crimeia e uma parte do Donbás. Agora já é 20%. Naquela época, 2014, 2015, os ucranianos acabaram, de uma certa forma, aceitando, não renunciaram a esse território, mas a guerra, houve um cessar-fogo naquele momento, havia uma guerra de baixa intensidade, muito baixa intensidade, escaramuças, mas os ucranianos se acomodaram ali a essa nova situação. Agora não. Com essa invasão que foi feita e o questionamento da soberania de todo o território ucraniano, é natural que os ucranianos não queiram desistir do seu próprio território, né? As pessoas que nunca estiveram na guerra muitas vezes têm dificuldade de entender isso, mas quando um país é invadido, muda muito a mentalidade e a disposição das pessoas de defender a liberdade e a dignidade, Márcio.